Olá a todos interessados e curiosos, bem-vindo ao canal Ursa Russa, onde eu conto em português umas histórias dos russos e da Rússia. Hoje nós vamos abrir mais um capítulo da história da dinastia de Romanov. E hoje vamos conhecer a vida e a personalidade do grande imperador russo conhecido como o Pedro I ou Pedro o Grande. Ele nasceu em 9 de junho de 1672. Ele foi um filho do Alexei Mikhailovich com a sua segunda esposa, Natalia Naryshkina. O Pedro passou a governar sozinho com 24 anos em 1696, quando o seu irmão, o Ivan V, ou o Ivan Alexeyevich, com quem ele tinha dividido o trono, faleceu. Eu já contei essa história no capítulo anterior. O Pedro era muito alto. Ele tinha 2 metros e 4 centímetros de altura. A altura média naquela época era aproximadamente de 1 metro e 60 centímetros. Mas com essa altura toda de 2 metros, o tamanho do pé foi, pelo contrário, muito pequeno. O Pedro Grande era muito forte. Ele tinha uma força muscular absurda e conseguia facilmente esmagar umas placas e umas barras de ferro. Ele esmagava umas moedas de cobre com os 2 dedos. Com essas características, Pedro puxou a família dos Naryshkin e foi um homem muito forte. Desde a infância, o Pedro era muito ativo, até foi hiperativo. Ele não conseguia por muito tempo ficar parado. Adorava jogos ativos e se interessava por atividades e jogos militares. Ele tinha brinquedos de armas, de artilharia, tinha muitos sabres, canhões, arcos para tiro, cavalos de madeira e com 4 anos o Pedro já era comandante de seus próprios regimentos. Primeiramente de regimentos de brinquedos, em russo conhecidos como Потешный полк. O próprio pai dele, o Alexei Mikhailovich, foi quem iniciou a providência desses regimentos antes da sua morte. E o Pedro adorava brincar em guerra. Toda a infância e depois a adolescência, esses regimentos todos de brinquedos foram a diversão principal dele. Os regimentos de brinquedos eram realmente um grupo de pessoas montado de crianças armadas, uniformizadas, e para esse jogo fizeram até um uniforme especial de cor verde e azul. O Pedro com as crianças estava brincando em guerra. As armas foram de madeira, os tiros foram dados com ervilha, grãos de trigo, grãos de bico. As balas de canhão foram feitas de alguns legumes, tipo batata e beterraba. Mais tarde, por eles será usada uma munição de festim. E dessa maneira, desde pequeno, desde 4 anos de idade, o Pedro já estava aprendendo uma tática e estratégia de luta e umas regras de fortificação. Futuramente, esses regimentos de brinquedos vão se tornar os regimentos reais e os regimentos próprios e verdadeiros do Pedro o Grande, quando ele já estiver adulto. Desses mesmos regimentos infantis vão surgir os regimentos verdadeiros, conhecidos como Regimento Preobrazhensky e Semyonovsky, que vão indo atrás dele, apoiando naquele momento quando a irmã, a Sofia, tentou derrubá-lo do poder. Eu já contei também sobre essa história no vídeo anterior. Mas por enquanto o Pedro estava aprendendo os negócios militares dessa maneira de jogo, de joguinho infantil de brinquedo. A infância toda do Pedro passou na aldeia de Preobrazhenskoye, aonde ele com a sua mãe e com os próximos da família Naryshkin se mudaram na época da regência da Sofia. O professor particular do Pedro foi Nikita Zotov, mas a educação do Pedro não era igual aos seus antepassados, que tiveram um sistema de estudo que foram muito inteligentes e excelentes na religião, poesia, música, arte. O Pedro, pelo contrário, não tinha conhecimento em nada disso, nem se interessava muito por isso tudo. Pedro adorava os assuntos militares
militares e era excelente guerreiro e bombardeiro. Ele sabia sim ler e escrever, ele sabia vários idiomas, tais como francês, polonês, holandês, alemão, mas o Pedro escrevia muito ruim, quanto em russo, tanto em idioma estrangeiro. Ele fazia muitos erros gramáticos, ele faltava as letras, abreviava as palavras, escrevia sem separar palavra por palavra e sem colocar preposições. Na mesma frase, o Pedro juntava o russo com um idioma estrangeiro. Ele escrevia rapidamente e, por si mesmo, ele era muito rápido. Ele era muito furioso e fazia tudo na maneira rápida e ativa. O Pedro gostava de organizar e sistematizar as coisas. Gostava de aprender por conta própria. Ele aprendia também com muita facilidade o que ele realmente queria e com o que ele se interessava. Ele tinha habilidade de autodidática e saber fazer qualquer coisa, principalmente um trabalho manual. Ele sabia aplainar e serrar madeira e construir qualquer coisa. O Pedro tinha habilidades artesanais e gostava de desenvolver isso em si. Procurava por trabalho de carpinteiro e ferreiro. Ele sabia fazer tudo nessa área e sempre pedia a alguém, algum especialista, que ensinasse ele a fazer qualquer coisa. E logo ele já pegava um instrumento e imediatamente ia aprender a usá-lo. Dizia: me fale como se faz isso, me ensina a fazer aquilo. E logo ele se envolvia em trabalho e conseguia com muita facilidade dominar qualquer trabalho manual e artesanal. Uma vez, num antigo celeiro, Pedro achou um velho barco à vela e se interessou muito imensamente por ele. Ele pediu para consertá-lo e começou a estudar engenharia e construção naval, como velejar a favor o vento e como velejar contra o vento. Num lago, ele começou a praticar navegação do navio. Mais tarde, em 1696, o próprio Pedro vai participar na construção de navios e se tornará o criador da Marinha Russa, representada nas frotas do Azov e do Mar Báltico. Na história russa tem uma piada que a Marinha da Rússia nasceu no antigo celeiro do Pedro Grande. O Pedro gostava da história, gostava de ouvir sobre várias figuras históricas, sobre os guerreiros, sobre guerras. Ele gostava de ouvir umas histórias de viagens, gostava de conversar com descobridores, se interessava pelas coisas curiosas e pelas novidades. Qualquer coisa que ele nunca tinha visto chamava a atenção dele e imediatamente ele queria adquirir essa coisa e saber como é feito e como ela funciona. O Pedro gostava de conhecer novas ferramentas e aprender a usá-las. O Pedro adorava os trabalhos físicos e fazia muitas coisas com as suas próprias mãos. Além de coisas monumentais, tipo navios, Pedro construía umas pequenas caixinhas, estatuetas, caixas de rapé, pratos e talheres de madeira. O Pedro gostava também de anatomia e de medicina. Ele adorava frequentar os teatros anatômicos. Isso foi uma sala com uma mesa no centro, onde foram realizadas dissecações humanas ou dissecações de animais. Ao redor da mesa ficaram os observadores, geralmente foram os estudantes, que pudessem estudar anatomia e aumentar o conhecimento sobre o corpo humano e sobre a estrutura e funções do organismo. O Pedro aprendia tudo isso e muitas das vezes, por conta própria, ele fazia cortes e estudava ao vivo os órgãos do corpo e tinha bastante conhecimento dessa prática. Por ele foi aberto o Museu de Ciências Naturais em São Petersburgo, mais conhecido como Kunstkamera. Isso foi o primeiro museu público da Rússia, fundado por Pedro Grande em 1714. E até agora esse museu funciona e possui uma coleção gigante de amostras geográficas, biológicas, culturais. Ele tem umas amostras muito raras que o próprio Pedro comprava e trazia para a Rússia das suas viagens
estrangeiras. A coleção do museu possui alguns reagentes químicos, aparelhos científicos e umas amostras curiosas de anatomia, corpo humano com várias anomalias de desenvolvimento, esqueletos e outras exibições anatômicas. Muito curioso que o próprio Pedro sabia fazer cirurgias simples e, por conta própria, tirava dentes. Pedro possuía umas ferramentas próprias que ele utilizava para manipulações cirúrgicas e odontológicas. Em Kunstkamera e Hermitage tem uma exposição de coleção de instrumentos cirúrgicos do Pedro, e também em Kunstkamera tem um registro de dentes extraídos pelo próprio Pedro Grande. A coleção inclui 64 dentes extraídos pessoalmente por Pedro Grande. Ao longo de sua juventude e dos primeiros anos do seu reinado, o principal círculo de amigos do Pedro não era a aristocracia e nem a nobreza, mas sim umas pessoas comuns do povo, que foram artesãos, comerciantes e militares dos regimentos de brinquedos dele. E isso determinou o caráter do Pedro. Ele valorizava as pessoas não por sua origem, mas sim por suas habilidades e qualidades profissionais e pessoais. O próprio Pedro era uma pessoa muito simples, ele não tinha arrogância, podia se comunicar facilmente e livremente com qualquer pessoa, seja um ministro ou seja um trabalhador de rua. O Pedro não gostava de luxo e não gostava de coisas pomposas. Ele se vestia bem simples, não era exigente com comida, mas ele comia bastante, pois era muito grande. Ele não gostava de doces, mas gostava de beber e de fumar. O Pedro sempre levava os seus próprios talheres e usava a sua própria colher de madeira em qualquer lugar, mesmo se estivesse num jantar ou num banquete de fora. A boa parte do seu tempo na adolescência, o Pedro passava em bairro alemão, chamado Kukui, que fazia uma parte de Moscou. No século XVII, nesse bairro Kukui, se estabeleciam umas pessoas vindas da Europa. E não foram apenas alemães, foram holandeses, suecos, franceses, suíços. Uma curiosidade é que de alemão na Rússia naquela época foram chamados não apenas alemães. Em russo, a palavra alemão é Немец. E naquela época de Немец foram chamados qualquer um que não conseguia falar russo. No idioma russo, o Немец significava uma pessoa muda e quis dizer que a pessoa não sabia falar russo. Não é que a pessoa não sabia falar. Para o russo daquela época, qualquer estrangeiro que não sabia se comunicar em russo significava que a pessoa é muda. E de Немец foram chamados todos os estrangeiros, pois eles não falavam russo. E isso deu o nome para o próprio bairro, e o bairro ficou chamado de bairro alemão, porque lá se estabeleciam muitos estrangeiros que não falavam russo. Os estrangeiros vieram em Moscou naquela época para trabalhar sendo bons especialistas, tipo artesãos, engenheiros, médicos, soldados e comerciantes. Em bairro alemão moravam aproximadamente de 20.000 estrangeiros. O Pedro gostava muito de passar o tempo nesse bairro. Lá ele conhecia alguns trabalhos artesanais, ganhava umas experiências militares e estudava engenharia, medicina, aprendeu a andar de cavalo, aprendeu a tocar bateria e começou a se interessar pela cultura europeia, e lá o Pedro aprendeu a dançar as danças da Europa. Lá em bairro alemão, Pedro conheceu seus companheiros próximos Franz Lefort e Patrick Gordon. Lá nesse bairro, ele também conheceu Anna Mons, por qual ele estava apaixonado e com quem ele tinha um relacionamento, apesar de estar casado. O primeiro casamento do Pedro foi feito pela intenção e pela decisão da sua mãe, e por ela foi escolhida e encontrada uma noiva, Yevdokia Lopukhina, com quem em 1689 o Pedro, com 17 anos, se casou. Eles tiveram 2 filhos meninos e um deles faleceu na infância. O mais próximo ao Pedro, desde 13 anos, foi Alexandre Menshikov.
que era o braço direito do Pedro e acompanhava ele em todos os lugares, inclusive em bairro alemão. O Pedro tinha um tique nervoso que ocorria involuntariamente quando ele estava com raiva ou nervoso. Pedro às vezes até desmaiava e estava em câimbras. E nesse momento de tique nervoso, o Pedro estava incontrolável e tinha ataques de agressividade e raiva. Ele podia fazer violência e bater qualquer um que chegava perto dele. Ele não conseguia se dar conta nas suas atitudes nesse momento. Sendo um homem grande e absurdamente forte, ele poderia machucar e alejar qualquer um. A única pessoa que tinha conseguido acalmá-lo nesse momento era a segunda esposa dele, Catarina. Ela abraçava o Pedro, tocava no rosto, deitava a cabeça dele no seu colo, acariciava os cabelos e ele adormecia dessa maneira. Quando o Pedro acordava, ele já estava bem. Uns historiadores acham que esse problema de tique nervoso foi a consequência daquela revolta dos Streltsy quando ele, sendo criança, viu toda a massacre do pórtico do Kremlin, sobre a qual eu contei no capítulo anterior. Outros historiadores acham que isso foi uma causa de encefalite. Dizem que por um tempo Pedro estava doente de encefalite, o que provocou esse problema nervoso dele. Em anos 1697 até 1698, o Pedro fez uma viagem para a Europa. Pela primeira vez na história russa, um czar russo deixou o seu estado por um período tão prolongado e o país ficou sem governador nenhum. O objetivo principal da viagem era encontrar aliados contra o Império Otomano. Naquela época, o Pedro queria alcançar o acesso ao Mar Negro e sozinho não era possível realizar isso. Ele teve uma ideia de convencer algum monarca europeu a ser aliado com a Rússia. O outro motivo da viagem era conhecer a tecnologia da Europa e trazer para a Rússia alguns especialistas técnicos. O Pedro queria saciar o seu próprio interesse, conhecer o sistema e a estrutura europeia, ver as conquistas técnicas dos países ocidentais. Com ele para a viagem, além dos próximos Alexandre Menshikov e Franz Lefort, foram mais de 200 pessoas, incluindo militares, tradutores, médicos e engenheiros. Uma coisa curiosa é que o Pedro participava nessa viagem não como czar russo, mas sim como um militar comum chamado Piotr Mikhailov. O Pedro visitou as terras bálticas, terras alemãs, Holanda, Áustria, dedicou muito tempo ao estudo da construção naval, à estrutura de relógios e dizem que sabia até consertá-los por conta própria. Junto com a sua equipe, ele estudava os idiomas, assuntos militares, artilharia, medicina e outras ciências. Lá na Europa, ele trabalhou até como carpinteiro e até construiu um navio chamado de Pedro e Paulo. Na Inglaterra, ele visitou a fundição, o arsenal, o parlamento, a Universidade de Oxford, o Observatório de Greenwich e a Casa de Moeda, cujo administrador na época era Isaac Newton. Por Pedro foram adquiridos um crocodilo e um peixe-espada empalhados, e posteriormente esses bichos empalhados faziam uma parte da coleção pessoal em museu de Kunstkamera. Com tudo isso, a meta principal da viagem, que era conseguir um aliado contra o Império Otomano, não dava certo. Ninguém queria se envolver com uma guerra contra o Império Otomano. E também em julho de 1698, o Pedro recebeu uma notícia ruim de Moscou. Ocorreu mais uma revolta de Streltsy. Por causa da longa ausência do Pedro, os Streltsy começaram a pensar que o Pedro ou tinha morrido ou tinha abandonado o seu país e não voltaria mais. Havia também informação que os Streltsy planejavam colocar a irmã dele, a Sofia, no trono novamente. O Pedro, ao ficar sabendo disso, imediatamente larga tudo e decide voltar ao Moscou. No caminho,
ele recebe uma outra notícia, que a rebelião dos Streltsy já foi reprimida pelas tropas imperiais, mas ele resolve continuar a sua volta. Para descanso, ele fez uma parada em qual acabou conhecendo o monarca de Polônia, Augusto o Forte, com quem ele se aproximou muito nesses dias e eles dois fecharam um acordo, fizeram aliança contra a Suécia. Assim, o Pedro abandona a sua ideia de guerra contra o Império Otomano e muda a sua meta. Já que ninguém quis ajudá-lo contra os otomanos, agora ele poderia ter o acesso ao Mar Báltico e realizar o seu sonho de construir a marinha russa, mas não no Mar Negro, e sim no Mar Báltico. Após a sua volta em Moscou, Pedro ordenou fazer uma investigação da revolta dos Streltsy. A irmã dele, a Sofia, foi acusada em iniciativa da rebelião e ela ficou presa. Foi colocada à força como freira no convento Novodevichy com o nome de Susana, onde ela morreu em 1704. Além dela, o Pedro colocou à força em outros mosteiros as irmãs da Sofia e também a sua esposa não amada. A esposa do Pedro foi acusada por ajuda à conspiração, simpatia e piedade pela Sofia. Vale comentar aqui que o Pedro já faz tempo não tinha relacionamento com a sua esposa. Quando ele começou a frequentar o bairro alemão, ele se apaixonou pela Anna Mons. Depois da volta da Europa, primeiramente o Pedro foi para Anna Mons e não para sua esposa. E primeiramente ele precisava fazer uma investigação e resolver o problema da revolta. Como resultado, todos os organizadores da revolta e mais de 1.000 pessoas participantes nessa rebelião foram enforcadas e executadas. Muitas deles, junto com as suas famílias, foram exilados. O próprio Pedro participava na execução dos traidores. Pessoalmente, ele cortava as cabeças dos inimigos. Os cadáveres de alguns Streltsy foram pendurados na frente das janelas da cela da princesa Sofia e nas suas mãos os Streltsy seguravam umas petições à Sofia pedindo ocupar novamente o trono da Rússia. O Pedro odiava os Streltsy desde a primeira revolta deles na sua infância e depois dessa revolta ele resolveu abolir o exército dos Streltsy. Desde então, os Streltsy como a organização deixou de existir. Os sobreviventes foram enviados para guarnições distantes e suas famílias foram expulsas de Moscou. Após a sua volta da Europa, o Pedro estava cheio de vontade de mudar completamente a Rússia e reformar tudo e todos os aspectos da vida. Mas sobre isso eu vou contar para vocês no próximo capítulo da história. Muito obrigada por assistir. Se gostaram do vídeo, deixem suas curtidas, comentários, se inscrevem no canal, fiquem bem e até a próxima.